Essa videoaula trata do resumo da apresentação da primeira aula do curso de Planejamento Estratégico e Introdução ao BSC. Meu nome é João Paulo, sou diretor da Shep Paz Consultoria Empresarial. Maiores informações a respeito dos nossos cursos e serviços podem ser encontradas no site sheppaz.com.br. Esse é o programa do nosso curso. Nessa videoaula vamos tratar dos conceitos básicos de estratégia. Vou falar também de alguns autores clássicos, como Michael Porter, que foi um dos primeiros autores a sistematizar o conhecimento nessa área. Os demais itens podem ser vistos no nosso curso presencial. Bom, quando tratamos dos conceitos de estratégia, dois pontos são fundamentais. Um é a criação de um posicionamento único de valor, ou seja, a sua empresa tem que ter um conceito, uma linha de produtos que se destaque na mente do consumidor, que dê a ela um posicionamento único de mercado. E para isso é necessário que essas diferentes atividades estejam coordenadas, implementadas, para que todos os detalhes do negócio reforcem o posicionamento que você como empresa quer ter na mente do consumidor. Quando tratamos dos benefícios de um planejamento estratégico, é importante reforçar que o que garante esses benefícios é uma implementação eficaz do planejamento. É super importante salientar que o planejamento é dividido nas fases de formulação do planejamento, implementação e acompanhamento. Um grande problema das organizações que trabalham com planejamento estratégico é que muitas vezes elas desenvolvem esse planejamento, mas na hora de implementar o fazem de maneira ineficaz ou muitas vezes deixam de implementar. Quando esse processo, essas três fases são feitas de uma maneira correta, você tem um roteiro e uma estrutura de trabalho para as equipes, que é algo muito importante, uma estrutura, ou seja, as pessoas não ficam correndo para lados diferentes, você oportunizam a sinergia do esforço da equipe. E também é muito importante que essas pessoas saibam se o resultado do seu trabalho está contribuindo efetivamente com os objetivos da empresa. Bem, então revendo alguns conceitos do Michael Porter, é preciso que se tenha um posicionamento claro, com ações coordenadas que reforcem esse posicionamento. O Porter é muito enfático quanto a esse ponto. Você precisa convencer as pessoas na empresa sobre sua estratégia. Dificilmente a estratégia vai ter um consenso absoluto, já que está muito ligada à questão das escolhas e trocas que vão precisar ser feitas internamente antes da sua implementação. Daí deriva que quanto mais funcionários compreenderem a estratégia, melhor. Mesmo os funcionários de nível operacional, não diria nem mesmo, eu diria fundamentalmente, essa parte da equipe tem que entender a estratégia, tem que entender de que forma o trabalho deles está contribuindo. Por isso, o líder precisa ser um bom comunicador da estratégia. Ele tem que dedicar uma parte do seu tempo a estar mostrando os objetivos, as maneiras que a empresa está trabalhando para atingir esses objetivos. Daí que a maioria das estratégias falham por problemas internos, ou seja, problema de comunicação, falta de alinhamento, falta de capacitação das pessoas que vão estar coordenando a implementação dessa estratégia, entre outros pontos. O maior erro é imitar o que os concorrentes fazem. O Porter é muito claro quanto à necessidade de se procurar um posicionamento único. Estratégia não é o mesmo que melhoria operacional. A melhoria operacional é muito importante, ela vai dar consistência à estratégia, mas são coisas diferentes. Estratégia é algo que se renova constantemente, mas para isso não precisa estar mudando a estratégia o tempo inteiro. Você tem que, de tempos em tempos, rever a sua estratégia, rever o que está dando fruto, rever o que precisa ser melhorado e ajustar a sua estratégia para um novo ciclo. Agora chegamos aos tipos de vantagem competitiva defendidas pelo Michael Porter.
Sempre lembrando que o Porter, suas obras tiveram início na década de 80, é um dos precursores na área de estratégia e embasou o trabalho de vários estrategistas que vieram depois dele. Então ele defendia a primeira posição como diferenciação, é o valor percebido além do preço. Ou seja, você tem que ter um produto muito superior, um atendimento de excelência, uma assistência técnica muito boa, para que o consumidor, quando pague um valor adicional pelo seu produto, sinta que essa escolha está valendo a pena. Outro ponto do Porter é o baixo custo. Ou seja, você competir na indústria para ter o menor custo possível e com isso oferecer o menor preço e ser escolhida como a melhor opção em preço. Essas duas posições para o Porter geram uma vantagem competitiva. Ele ainda defende a diferenciação em um nicho, quando você atinge um nicho específico de mercado, usando o conceito de diferenciação, ou baixo custo de nicho, também quando você ocupa uma parcela do mercado, um segmento do mercado, utilizando a estratégia de baixo custo. Com o aumento da competitividade, da concorrência entre as empresas que ocorreu a partir do início da década de 90, alguns outros autores começaram a se dedicar não só ao posicionamento de mercado, mas como a empresa deveria alterar as suas atividades para ter uma vantagem no mercado. E aí se destacaram nesse trabalho Prahala e o Hamel, em 95. Eles vieram com o conceito de reestruturação do portfólio e downsizing, ou seja, reduzir a linha de produtos e também reduzir o número de trabalhadores na empresa. Passaram a explorar também a questão da reengenharia de processos e melhoria contínua, aí entre os programas de qualidade, ISO 9001, ou seja, além de menor, a empresa poder gerar resultados com mais acuracidade, e a reinvenção de setores e a regeneração das estratégias, que é fazer diferente, que quem tem um trabalho muito grande nessa área são os autores do livro Estratégia do Oceano Azul, que nós veremos mais à frente no curso. Bom, esse é um ponto que acontece uma certa confusão no conceito de estratégia. Muitos empresários, gestores, querem tratar da sua estratégia começando pela linha de produtos, começando por onde vão abrir uma outra loja, uma outra unidade. E na realidade, essa é uma etapa posterior. Antes disso, a gente tem que tratar da estratégia competitiva. Ou seja, quais são os objetivos da empresa, em que mercados a empresa quer atuar, qual a proposta de valor, como é que a empresa vai se posicionar no mercado, por que ela vai ser a melhor opção de seu produto ou serviço, e como ela vai vencer nessas áreas que ela escolheu para atuar. Depois disso, a empresa vai se preocupar com a sua estratégia organizacional. Aí sim, que conhecimento ela vai buscar, que tecnologia, onde investir, qual sistema de gestão mais adequado, os processos de negócio de apoio, áreas-chave da organização. Ou seja, antes de pensar na estratégia organizacional, é fundamental pensar na estratégia competitiva. Bom, como nós vimos anteriormente, depois de definir a sua estratégia competitiva, é que a empresa vai pensar no seu posicionamento. E para atingir esse posicionamento, ela vai ter que verificar questões como a variedade de produtos e serviços, o tipo de compra, daí ela vai ter que definir a disponibilidade de capital, a estrutura do seu sistema de compras, os seus canais de distribuição, de que forma ela vai chegar até o consumidor, como é que vai ser a comunicação junto a esses consumidores e a abrangência geográfica. Bom, esse é um fluxograma de desenvolvimento da estratégia. É um processo alternativo, um processo mais enxuto, que pode ser utilizado por uma empresa de qualquer porte. Então, se inicia por detalhar as alternativas, para levantar as opções possíveis. Para cada opção levantada, é necessário especificar as condições para que essa possa ser uma boa ação estratégica. Se houver barreiras, desenhar testes e conduzir análises.
e, por fim, fazer as escolhas que vão constituir os objetivos estratégicos e futuramente vão ser desdobrados em metas para cada um dos setores. Agora a gente tem um exemplo de agenda corporativa anual para desenvolvimento e implementação de um planejamento estratégico. Então se inicia pelo diálogo estratégico, depois o planejamento estratégico efetivamente, que é aprovado, e depois esse planejamento passa para uma fase de orçamento, ou seja, cada objetivo estratégico do planejamento vai ter que ter verba definida para que ele possa ser implementado e os resultados possam ser atingidos. E depois a gestão das consequências ou gestão de resultados, que é apurar os resultados e pagar bônus e resultados variáveis para as áreas que atingirem seus objetivos. Agora chegamos na fase do Estratégia do Oceano Azul, que é uma das obras mais recentes na área de estratégia, que mexeu com muitos conceitos e que, enfim, tem diferentes correntes de pensamento. Alguns dizem que é uma estratégia totalmente nova e outros estrategistas dizem que é uma adaptação da estratégia de Porter. Mas, enfim, tem conceitos bem interessantes. Eles trabalham com a questão da curva de valor, que aqui nós vemos 3 curvas diferentes. A primeira é de um circo americano, Rio-Gross. A segunda dos circos regionais menores, que é essa curva verde. E embaixo nós temos a curva do Oceano Azul, a curva de valor do Oceano Azul, que é essa azul claro. A gente pode ver que as curvas têm comportamentos totalmente diferentes. Enquanto esse grande circo americano e os circos regionais menores privilegiam alguns pontos, o Circo de Solé vai por pontos totalmente diferentes e inovadores. Vocês podem ver que o preço do Circo de Solé, que é o primeiro atributo, ele é mais alto que os outros. Ao mesmo tempo, ele tem pouquíssimos astros circenses, não trabalha com animais, não faz descontos para grupos e não tem espetáculos em vários picadeiros. No entanto, ele tem um nível de diversão e humor tão alto como os outros circos, também oferece emoções e perigos com seus acrobatas, artistas, enfim. E agora ele começa a criar uma nova curva de valor, que é um local exclusivo, um tema sempre original, um ambiente refinado, várias produções, e música e dança também, coreografia e muitos outros atributos. E o interessante é que com isso o circo conseguiu captar clientes de outros segmentos de mercado, como nós vamos ver no próximo slide, além de se destacar muito em seu setor de atuação. E com essa nova curva de valor, o Cirque du Soleil conseguiu resultados muito interessantes. Ele alcançou em 20 anos o nível de receita que o Lehman Brothers demorou 100 anos para chegar. Ele ganhou a atenção do não público de circo, adultos, frequentadores de teatro. E ao possibilitar uma experiência tão nova e ao mesmo tempo cortar custos, ele conseguiu atingir a estratégia de diferenciação e liderança de custos ao mesmo tempo. Ou seja, ao contrário do Porter, que defendia que essas opções eram excludentes, no caso do Cirque du Soleil, elas se somam para um resultado espetacular. Essa foi um resumo da nossa primeira aula, né? Quem tiver mais interesse, peço entrar em nosso site, ver os nossos cursos, enfim, enviar dúvidas, contribuições, e obrigado pela atenção.